Olá, tudo bem? Nesse outro vídeo, a gente vai falar um pouquinho, em linhas bem gerais, das diferentes formas de classificar a sociedade. E para a gente entender essa forma de classificar a sociedade, a gente vai recorrer a dois pensadores, que são o Marx e o Weber, que vão ter formas diferentes de classificação social. Bem, primeiro momento, conceito de estratificação social. O que é estratificação social? É a própria diferenciação social. Quando a gente fala que uma sociedade é estratificada, estamos falando que essa sociedade é composta por camadas diferentes. Uma forma de classificar as diversas categorias sociais. E um pensador a respeito da estratificação social é propriamente o Karl Marx, tá? Que morre na década de 80 do século XIX. O eixo básico do Marx parte do ponto de vista econômico. A estratificação social para Marx ela se dá basicamente e essencialmente pelo fator econômico, que é então que ele vai desenvolver o conceito de classe social. Mas um ponto importante que tem que estar claro é que quando a gente fala de classe social no sentido marxista, ou marxiano, ou do próprio Marx, não interessa, é que a gente não pode confundir esse conceito com o conceito do senso comum de classe. Quando a gente pega lá o IBGE vai falar em rendimento. É uma forma de classificar a sociedade, mas ele está falando sobre rendimento. E aí, sim, a gente pode dizer que é puramente uma questão econômica. A classe A, B, C, D não constituem classe para Marx. Classe social para Marx é relativo à posição que o indivíduo ocupa no modo de produção. E isso é fundamental. Não temos como desenvolver o conceito de modo de produção, mas, em linhas gerais, a gente pode dizer que toda a sociedade tem formas específicas de se produzir. Na Idade Média, a grande forma de produção era relativa à terra, ou seja, toda a sociedade era feita através da relação do homem com a terra. À época do Marx, a sociedade é feita a partir da relação do homem com a indústria. A gente vai dizer que aqui é o setor mais importante desse sistema que o Marx, e não só o Marx, né, mas vários pensadores da época já vão chamar de sistema capitalista. O sistema capitalista que o Marx analisa é essencialmente o sistema inglês, que é um sistema baseado na indústria. É o capitalismo que a gente vai chamar de capitalismo industrial. E as classes sociais, na visão do Marx, são divididas basicamente em dois grupos. Mas atenção, isso não significa que só existam esses dois grupos. Isso significa que esses dois grupos são os fundamentos da sociedade, mas existem outros grupos, muitas vezes herdeiros de sistemas, de modos de produção passado. Existem setores intermediários, mas, segundo o próprio Marx, não movem a história. A história vai ser movida pela luta de classes entre duas classes extremas, duas classes que o Marx vai chamar de classes opostas.
E ele vai chamar de classe dominante um grupo, que é aquele grupo que detém os modos, os instrumentos de produção, e aquele grupo que o Marx vai chamar de classe dominada, que detém a capacidade de trabalho. Possuir a capacidade de trabalho, na visão do Marx, significa que é a capacidade de produzir a própria sociedade. Mas essa classe não fica com o que ela produz. Quem fica é a classe dominante. O argumento da classe dominante, ela não é a classe produtora, mas ela é a detentora dos instrumentos de produção. Então, nada mais natural para a classe dominante que ela fique com o resultado do produto da classe dominada. No mundo capitalista, a gente vai dizer, então, que as classes dominantes, na época do Marx, era a burguesia industrial, a burguesia em geral, classe dominada, os proletários, que ganhavam esse nome proletário porque era importante ter filho, porque quanto mais filho tu tivesse, mais gente tu ia poder colocar para trabalhar na indústria. Então, Marx vai dizer, ó, classes dominantes, classe dominada, que atravessam ao longo da história. Desde o início da história, existe, por exemplo, os detentores do meio de produção, que são os donos dos escravos e os escravos. Idade Média, os donos da terra e os que trabalham na terra. Max Weber, ao contrário do Marx, vai ter uma outra perspectiva. O Weber não vai trabalhar na questão essencialmente econômica. Lembrando vocês que a fronteira entre o Marx e o Weber, embora teoricamente essa fronteira não seja exatamente correta, mas vai ser um pensamento recorrente, é que o Max Weber vai ter uma visão que vai um pouco além da economia. A gente pode dizer que o Max Weber vai se preocupar também com o fator cultural e também com o fator político. O Weber não nega a classificação do Marx em relação às classes sociais. Só que o Weber vai dizer o seguinte, olha, para que eu possa compreender socialmente como funciona uma classe, e aí pode ser dominante ou dominada, eu necessariamente preciso que essa classe tenha consciência de alguns interesses em comum e a partir disso essa classe se organiza. E aí sim eu posso dizer que depois da organização das classes eu posso ter um conflito. Uma classe está organizada em relação à outra. Mas o eixo central do Weber não é esse. O eixo central do Weber, a grande contribuição do Weber, foi na classificação da sociedade medieval. Atenção, a estratificação. E Marx, ela é uma estratificação por classe. Em Weber, a estratificação vai se dar por nascimento. E diferente das classes, e aí é um ponto importante, as sociedades de classe, teoricamente, são sociedades que permitem essencialmente, teoricamente, a mobilidade social. Por quê? Porque a discriminação social se dá pelo fator econômico. Então, a partir do momento em que tu obtém recursos, tu sai economicamente de uma classe. Já no estamento, não. No estamento, a questão basicamente se dá pelo nascimento. O pertencimento a uma categoria social independente da quantidade de recursos que o indivíduo tem, se dá essencialmente pelo nascimento. Nasceu numa categoria social, está fadado a morrer na mesma categoria social. Na Idade Média, existiam algumas exceções. A lógica das duas sociedades, a de classe e a estamental, são completamente diferentes.
A sociedade estamental é uma sociedade baseada essencialmente na honra do teu passado. É uma sociedade que não existe contrato. Também não existe propriedade privada como a gente entende hoje, existe a posse. A propriedade privada, ela é reflexo da Revolução Industrial. Na Idade Média não tinha propriedade privada como a gente entende hoje. A propriedade regulamentada em cartório, que delimita território, não existia na Idade Média. Essa propriedade regulamentada é fruto do capitalismo. Ela não existia. Existia propriedade, sim. Existia propriedade individual, que a gente poderia chamar de propriedade privada, mas não é a mesma do sistema capitalista. Porque a propriedade do sistema capitalista é uma propriedade contratual. Tu tem um documento que te garante a posse. Na Idade Média, a garantia se dava pela força. Tu tinha que impor aquele teu domínio. Não tinha nenhum órgão fiscalizador, não existia nenhum órgão regulamental que dissesse que tua propriedade ia de um ponto ao outro. Então era na força que tu garantia o limite da propriedade. Mas a questão aqui, e aí são os 3 estamentos básicos, os que lutam, que são os nobres, os que rezam, que é o clero, e os que trabalham, que são os servos. Nessa Idade Média, ou nessa sociedade estamental, como o negócio é movido pela honra, muitas vezes um nobre concedia a um servo que lhe foi fiel, teve uma atitude heróica, a nobreza. E aí tu carregava a nobreza através de um brasão de família, um símbolo. Mas isso era exceção à regra. A regra era: nasceu servo, morre servo. E a igreja, o clero, nós estamos falando de sociedade europeia, tá? O clero era basicamente originário da nobreza. O celibato do padre é uma forma da igreja adquirir os bens da nobreza. E aqueles mais decadentes iam então para o baixo clero. Ou algum servo, sei lá, fugitivo, mas a igreja basicamente é correspondente à nobreza. A diferença é que, teoricamente, o clero, teoricamente, não se reproduzia, porque o padre, como forma de garantir o aumento do patrimônio da igreja, não podia casar, porque não podia ter filhos, e esses filhos não seriam reconhecidos, até a reforma de Lutero. Uma variante da sociedade estamental é a sociedade de castas. A sociedade de castas vai ser representada pela Índia. Só que aqui a estrutura social, que também é basicamente pelo nascimento, ela adquire um outro fator, que é o fator religioso. Na compreensão dos indianos, o mais próximo dos deuses, mais alto está teu posicionamento. Aqui, ao contrário da sociedade estamental, aqui o casamento é expressamente proibido. E se houver, como ocorria na sociedade estamental, a existência de um filho não reconhecido de classes diferentes, estamentos diferentes, na sociedade de castas, o indivíduo que tiver uma relação com outro de uma casta hierarquicamente abaixo, automaticamente ele desce na escala. Ou seja, é uma sociedade muito mais rígida que a sociedade estamental. Isso aqui a gente tem toda uma linha. Se tu é
descendente de uma família de sacerdotes, teu destino vai ser sacerdote. E abaixo dessa escala, tem aqueles que são considerados fora da sociedade, que são os párias, o sujo, o podre, aquele que tu tem que evitar. Não pode nem olhar para um pária, porque tu corre o risco de ser sujado. Um detalhe importante, a sociedade de castas ela é proibida, mas assim como o racismo é proibido, ela, de uma certa forma, funciona na Índia. A Índia tem os problemas, além desse, a questão das mulheres, que é uma questão bastante delicada na Índia. Uma outra sociedade que a gente poderia relacionar com a sociedade de castas, meio estamental, é a sociedade egípcia. Também tinha lá suas categorias, que também tinham um peso religioso. Os deuses, os sacerdotes, os trabalhadores, livres e os escravos. É importante a gente ter claro, né, que numa mesma sociedade a gente pode ter as duas formas de classificação. Claro que a gente vai ter que analisar que uma forma vai predominar em relação à outra, mas a gente não tem socialmente elementos puros, eles se misturam. E quando eu digo isso, eu me refiro ao Brasil colônia, né? O Brasil hoje é claramente uma sociedade de classes sociais, mas o Brasil colônia tinha uma estrutura de sociedade de classes, mas também tinha elementos de uma sociedade estamental. Daqui pode vir também o nosso, que a gente chama hoje de racismo estrutural, porque ainda temos elementos, embora seja predominante as questões de classe, mas a gente tem elementos ainda estamentais. A segregação. Um senhor de engenho, se tivesse um filho com uma escrava, obviamente que esse filho não ia ser reconhecido. Mas essa questão a gente vai deixar então para outro vídeo. E por enquanto é isso. E até a próxima.